Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa final do Paulistão 2025, Corinthians ganhando o título, né? No jogo final ficou empatado 0-0, mas o Corinthians conseguiu quebrar a invencibilidade do Palmeiras. Nenhum dos times dos quatro grandes ali de São Paulo, né? Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo conseguiram ganhar 4 títulos, né, conquistar o tetra do campeonato paulista, e dessa vez quem impediu o tetracampeonato foi o Corinthians, né? O Palmeiras era o atual tricampeão e por coincidência, né, o último título, quando o Corinthians tinha essa sequência, né, 17, 18 e 19, quem também quebrou essa sequência foi o Palmeiras, né, que impediu ali o Corinthians de ser tetracampeão. O Corinthians é o maior campeão, conseguiu conquistar esse título aí com méritos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar comentando um pouco sobre o jogo. Eu acho que foi um jogo não muito bom, não foi uma grande partida, foi um jogo inclusive muito ruim, tecnicamente falando, onde o Palmeiras precisava vencer o jogo, porque tinha perdido lá o primeiro jogo por 1-0, jogando lá na sua casa, né, na Allianz Arena. E, de certa forma, se a gente vê os números, o Palmeiras teve maior posse de bola e tal, só que não conseguia agredir o Corinthians, né? Não foi um jogo também onde o Corinthians teve ali chances claras de gol ali, mas estava neutralizado, pelo menos no primeiro tempo ali. O Palmeiras não conseguia agredir o Corinthians e muitas chances ali por parte do Corinthians pelas laterais, né? As laterais do Palmeiras ali, acho que o Palmeiras sentiu falta do Marcos Rocha, né? Quem jogou foi o Mike ali no lugar, e talvez o Mike tenha característica mais ofensiva, ou talvez foi o posicionamento do Abel Ferreira, mas sempre ficava ali um vazio muito grande ali no lado esquerdo do Corinthians, no lado direito do Palmeiras, e aí você via ali o Yuri Alberto, o próprio Memphis, que fez uma boa partida, entrando ali com liberdade. Então, ali a gente pegar o primeiro tempo, o Corinthians neutralizou o Palmeiras, que não agrediu muito. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou um pouco, fez algumas substituições, e o principal lance do jogo, né, com certeza, foi um lance de pênalti, né, pro Palmeiras, né, em cima do Vitor Roque, né, o zagueiro do Corinthians, né, o Félix Torres, inclusive foi muito criticado pelo excesso de faltas, né, ele fez uma falta ali na risca ali da grande área, e aí acho que o árbitro teve até que consultar no VAR ali pela televisão, a gente via que o lance parece que ele começou fora da área, só que ele terminou ali dentro da área ali, né, efetivamente, então seria pênalti, mas acho que a princípio o árbitro tinha marcado fora da área, depois ele voltou e marcou o pênalti para o Palmeiras. E aí nesse lance também o Abel Ferreira criticou de forma muito assintosa, assim, né? Reclamou bastante e também foi expulso nesse lance, porque eles queriam a expulsão do zagueiro lá do Félix Torres, porque ele era o último homem e o Vitor Roque efetivamente tinha uma chance clara de gol. Esse foi o principal lance do jogo, foi o lance-chave do jogo, e ali o Palmeiras tinha a chance, né, com o Veiga, de fazer 1-0 e levar a partida para os pênaltis. E aí o Hugo Souza brilhou mais uma vez, né, fez uma grande defesa ali, defendeu o pênalti, e ali foi um êxtase total, né, ali já o Palmeiras meio que foi pro abafa ali depois, mas já estava concretizado ali esse título do Corinthians. Bom, vamos comentar sobre o Corinthians. Eu acho que foi um time que desde o início do campeonato liderou do começo ao fim e é campeão com mérito, soube jogar esse campeonato, né? Principalmente esse jogo contra o Palmeiras, que talvez não, era o principal adversário, porque era o atual tricampeão, e a gente sabe da força do Palmeiras aí, pelo menos nesses últimos anos, apesar de não estar no seu melhor momento agora, né, atualmente, e souberam jogar, né, souberam fazer um jogo ali de acordo com o adversário, se defender na hora certa, não se expor na hora certa, se defenderam muito bem nesse jogo de volta contra o Palmeiras, não que tenha sido só um jogo de ataque contra a defesa, mas nos momentos em que o Corinthians precisou defender, se defendeu muito bem. Então, campeão com méritos, a gente vê que o Corinthians tem bons jogadores, né? Desde o ano passado a gente vinha falando isso, teve aquela arrancada lá no Brasileirão, que marcou muito ali, né?
esse time, tinha expectativa de que fosse ter resultados melhores, e a eliminação na Libertadores meio que pesou um pouco, e aí esse título do Paulistão dá uma aliviada. Eu acho que, como eu já comentei aqui também em outras ocasiões, eu acho que o estadual engana muito, então às vezes a gente vê esse título aí, é um título muito bacana, importante, em cima de um rival histórico, de um grande time, só que muitas vezes engana, né? Você acha que o time está jogando muito e a gente vai poder conferir isso na prática, porque o Corinthians já foi eliminado lá na Libertadores, apesar de ter bons jogadores ali, né? De ter um elenco interessante, tem alguns problemas e pode ser que durante o Brasileirão, né? Durante a Copa do Brasil, o time não consiga avançar tanto, mas a princípio eu acho que tem possibilidade de avançar bastante, de fazer uma boa temporada em 2025 aí, o Corinthians. Bom, outro detalhe também que eu queria comentar, que eu acho que a gente não pode deixar de comentar, foi sobre os sinalizadores lá na arquibancada, né? Foi algo que a gente vendo pela TV, foi realmente assustador. A imagem, né? Talvez a torcida do Corinthians considere aquilo um espetáculo, né? Que é aquela coisa do sinalizador. Então isso já é algo que é proibido de entrar aqui no estádio no Brasil. Não conheço estádio onde se permita isso, talvez campeonatos permitam, não conheço isso. Acho que talvez poderia se mudar a legislação, é uma discussão, né? Poderia ter um espaço, como se tem aquele espaço ali atrás dos gols, e ali o cara sei lá, tiver uma espécie de um cadastro, né, onde a pessoa que vai entrar com o sinalizador coloque lá o nome dele, o número do sinalizador, se responsabilize por aquilo, né, por algum eventual acidente que vá ocorrer, mas a forma como que aconteceu ontem foi algo assustador, e inclusive quando as pessoas vão entrar no estádio existe uma revista, então elas não podem entrar com esse tipo de objeto, nem bandeiras, né, a gente vê que as pessoas podem entrar, né, antigamente você via muitas bandeiras, e entraram com um número assustador de sinalizadores, e aí a discussão que a gente precisa pensar, refletir o seguinte, né? Se o Palmeiras tivesse feito aquele gol, tivesse empatado o jogo e a decisão fosse para os pênaltis, criasse aquele clima mais tenso, onde o Corinthians efetivamente perdesse algum pênalti e fosse perder o título, e aí, como que seria essa situação, né? Então a gente teve ali alguns sinalizadores jogados no campo, então foi algo que realmente foi assustador vendo de longe ali aquela coisa ali. Eu acho que isso não é legal, não é interessante, como as pessoas às vezes colocam como sendo interessante. Essa questão aí das organizadas e tal, fazerem a festa delas, eu acho que isso deveria ser... A gente tem vários problemas com isso aqui no Brasil. Eu acho que não é uma coisa legal, e da forma como que foi ali, foi realmente... não foi interessante. Bom, essas foram as minhas impressões aí sobre esse título aí do Corinthians. Parabéns ao Corinthians aí, campeão paulista, quebrando essa hegemonia aí do Palmeiras de 3 campeonatos seguidos. Corinthians campeão paulista 2025. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo, qual que é a sua perspectiva para o Corinthians para o resto da temporada. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.